apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Graça e paz abençoados. Glória a Deus pela sua vida. Graça e paz a você que está aqui na igreja, no MGA, primeiramente. E a vocês que estão me assistindo agora pela internet, pelo Facebook. Dou glória a Deus pela sua vida. Sou a pastora Sueli, sou do Ministério Graça e Apostolado. Sirvo a Deus aqui neste ministério já vai para 22 anos. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Não tenho diferença nenhuma de algumas pessoas, porém fomos escolhidos e predestinados a receber e falar desta graça que Paulo nos concede. Amém? Vamos fazer a ministração desta noite? A minha palavra para você que está me assistindo hoje está em Efésios. Abre suas Bíblias lá em Efésios 5. Vou abrir também aqui. E daqui a pouco eu te dou o tema da ministração desta noite. Para você que está esperando. Quantas pessoas aguardam pela internet, abençoado? Se vocês soubessem, quantas pessoas, às vezes nós estamos lá no Facebook, pastora, cadê a ministração de quarta-feira? Pastora, cadê a ministração de domingo? Precisamos nos alimentar da palavra. Quando vocês aqui no ministério já estão sendo alimentados e elas vão ser daqui 2, 3 dias sendo alimentadas por esta palavra. Amém? Então, Efésios 5, nós vamos hoje falar sobre algo que Paulo vem nos alertar e deixar a nós essa palavra, não somente para mim, mas para todos vocês. Efésios 5, versículo 1, Paulo disse assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Posso ouvir um amém, igreja? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Agora o apóstolo Paulo muda de assunto radicalmente. Vamos ver? Ele está dizendo assim, olha: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Aí Paulo começou a falar uma palavra totalmente fora do que ele disse para nós sermos imitadores de Deus. Põe os seus olhos no versículo 3. Mas a prostituição e toda a sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. Hello, tem santos aqui nesta noite? Amém, ovelhas? Santos de Efésios 1:4. Posso ouvir um amém que você recebe essa revelação? Santos de Efésios 1:4, que ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, continuando aqui, abençoado. Nem torpeza, nem conversa tola, nem chocorrices, que não convém, mas antes ações de graças. Olhem todos para mim. Paulo disse para nós sermos imitadores de Deus. Agora eu vou perguntar algo para você, abençoado, que está em graça, que já recebeu a graça de Deus, já sabe como que é viver em graça. Irmão Ironildes, o senhor acha que Deus, ele andou, Cristo Jesus, ou Jesus Cristo na sua carne, quando ele esteve no meio de seus discípulos, o senhor acha que ele andou com prostituição? O senhor acha que ele andou com impureza, com cobiça? E Paulo disse que isso aqui não é para nem ter em nosso meio, abençoado. Mas não vai ficar só nisso não, abençoado. Ele disse para não ter entre nós torpeza, nem conversa tola.
Às vezes junta 2, 3 irmãos, começa com conversinha tola, que não tem fruto nenhum para a justiça de Deus. Isso escandaliza a nós, escandaliza aqueles que estão te observando. De repente você está aí fora numa rodinha de amigos, tem pessoas te observando, abençoado. Tem pessoas observando o seu falar. Como que você tem falado com o próximo? Não é porque nós estamos em graça que nós devemos que ficar com chocarrice, brincadeira tola, conversinha que não dá em nada, abençoado. Com fofoquinha, com diz que me diz que. Isso nunca vai, abençoado, trazer a nós um amadurecimento. Nunca. Isso vai trazer entre nós um afastamento. Isso vai trazer a você uma vergonha. Isso vai trazer uma mancha no ministério que você congrega. Por quê? As pessoas vão falar assim, lá onde você congrega é assim, você pode ficar com palavras torpes, com palavras que não edificam, com palavras de baixo calão. Porque Paulo está dizendo, nem conversas tolas, nem chocarrices. Sabe, com essas conversinhas sensuais, conversinhas que dá a entender algo entre irmãos, nós não podemos isso, abençoado. E eu estou aqui, porque esta noite passada, quando eu falei com Deus, eu falei, Senhor, tem muito disso entre os crentes em graça. Os da lei não falam porque eles têm temor a Deus. Cuidado, hein? Cuidado, porque isso não pode falar. É pecado, irmãos. Não fala isso, não. Mas, irmão Ironil diz, entre os crentes em graça, eles distorcem. Acha que pode ficar falando besteira, palavrões, coisas que não edificam o reino de Deus, coisas que estão indo contrário a Deus, porque Paulo disse, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Jesus, no tempo da sua carne, você pode ler aqui, abençoado, ele nunca ficou com palavras torpes, com conversinha besta, com conversinha que não ia edificar a vida de alguém. Muito pelo contrário, quando as pessoas chegavam até Jesus, ele sempre tinha uma palavra. E nós, abençoado, nós também temos que sempre ter uma palavra para o nosso irmão. Se o seu irmão chegar até você e falar, olha, abençoado, a vida está difícil, né? Abençoado, em tudo dai graças, porque o Senhor vai melhorar essa sua situação. Não é você chegar para a pessoa e falar assim, realmente, tudo está ruim, é uma desgraça mesmo, essa vida não presta. Será que essa é a confissão que tem que sair da sua boca, abençoado? Será que essa é a confissão que tem que sair da nossa boca, abençoado? Por isso que nós temos que vigiar o que nós falamos, porque o que nós falamos é o que nós estamos plantando e colhendo. O que nós falamos é o que está sendo produzido para nós mesmos, porque você está sendo vergonha para você mesmo, abençoado, e manchando o nome do Ministério Graça e Apostolado, onde você andar, aonde você estiver, no meio de 2 ou 3, você não tem que estar falando coisas, palavras torpes, coisas que vão danificar a imagem do Ministério Graça e Apostolado, a imagem de Deus, porque você é filho amado de Deus. Você é um filho de Deus, Alex, você é um filho de Deus abençoado. Você tem que ser exemplo para os fiéis. Se não for assim, cala a tua boca, fica quietinho, ser exemplo então somente quieto. Porque se você ficar quieto, a pessoa vai falar, bom, pelo menos tem sabedoria em não ficar falando besteira. Já que não vai falar o que está escrito, então aquieta-te, abençoado. E a palavra de Deus vai ficando mais forte aqui, tá? Só comecei falando que você tem que ser imitador de Deus. Não imitador daqueles que estão com palavras que se nomeiam entre os santos. Porque Paulo disse, nem ainda se deve nomear entre vós, como convém aos santos. Nós temos que ter prudência ao falar, porque nós estamos rodeados de anjos, nós estamos rodeados de anjos espíritos e de anjos carnais que somos nós. Nós somos anjos do Senhor, de carne. E aqueles que são espírito, Adriano, que estão nos observando, para levar a Deus e falar, tá vendo, Senhor, Paulo disse, o seu filho disse, o Senhor deu revelação a ele, para ser imitador de Deus. Eles estão aí imitando uns aos outros na carne. Aquele falou palavrão, o outro vai lá e fala. Aquele falou mal do outro, outro vai lá e fala. Abençoado, isso não é uma vida reta de um filho de Deus em graça. Vamos continuar a leitura. Verso 5. Pois bem sabeis isto, nem devasso, ou impuro, ou avarento, Paulo dizendo, hein, abençoado, ou qual é idólatra,
tem herança no reino de Deus e de Deus. Então, ovelhas, tudo que nós estamos plantando, nós estamos colhendo. Talvez você não perceba uma palavra maldita, maldita que quer dizer mal falada. Não é maldita de maldição. Mal falada, mal colocada, numa hora errada, no momento errado, com pessoas erradas. Se você está, por exemplo, apostolando alguma pessoa, você tem que ter muita sabedoria, muita prudência. A sua vida tem que ser um espelho para aquela pessoa. Aquela pessoa vai falar assim: como que eu vou ao seu ministério, ao ministério que você está pregando, se você não vive o que você está me falando? Isso é sério, ovelha, muito sério. Porque as pessoas estão nos observando, as pessoas estão nos filmando, abençoado. E aí eles vão falar, não é mal de você, eles vão falar mal do ministério que você vai, eles vão falar mal do MGA, eles vão falar assim: pera lá, o ministério Graça e Apostolado ensina isso? Não, abençoado. O ministério Graça e Apostolado não te ensina isso. Isso é coisas da sua carne. Isso são obras da sua carne. Isso são obras de pessoas que não é convertida, e sim um convencido em graça. Porque o verdadeiro convertido em graça, ele cita a palavra de Deus, irmão Ironildes. Ele vai citar a palavra. Ele vai falar assim: olha, eu tenho que ser imitador de Cristo. Como Paulo disse, eu tenho que imitar a Cristo. E Cristo não ficava com palavras torpes entre rodinhas. Cristo, Jesus na sua carne, no tempo, se você quiser usar Cristo ressuscitado que hoje vive em nós, que nós temos que ser exemplo. Ou então Jesus de Nazaré, você vai ver se ele se embriagou alguma vez? Você vai ver se ele ficava com conversinha entre rodas, que não edifica a vida de ninguém? Continuando aqui, abençoado. Pois bem sabei isto. Se você não sabia, fica sabendo agora, abençoado. Nenhum devasso ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra. Não preciso nem ficar dando detalhes disso aqui que você já sabe, né? Tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Ninguém, diga ninguém. Amém, ovelhas? Ninguém vos engane com palavras vãs. Pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqui não são filhos ímpios, bodes. São filhos em graça que não estão obedecendo esta palavra. Não estão sendo imitadores de Deus, como filhos amados. Estão na carne, abençoado. E você sabe o que está escrito? Paulo disse que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque se você é filho amado, você tem que imitar a Deus. Você não pode ser um filho desobediente às coisas de Deus. Se está escrito aqui, olha, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Como é que você vai andar nessas obras da carne aqui? Com impureza, com conversa tola, com prostituição, chocarrice, bebedice, orgias. Como é que você vai andar se você é imitador de Deus? Se você tem que andar em amor? Me diz, ovelha, você que está me ouvindo agora. Você que já fez parte de algum ministério em graça, e lá era tudo de qualquer jeito, andava na carne, usava droga, bebia, se prostituía. Mas Paulo está dizendo ao contrário aqui. Paulo está dizendo ao contrário. Ele está dizendo assim, ó, verso 3, mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeia entre vós. Posso ouvir um amém, igreja? Não pode, Adriano, se nomear isso entre nós. Por quê? Porque nós somos filhos amados de Deus. Nós somos abençoados, imagem e semelhança de Deus. Deus não aceita isso, abençoado. Por causa destas coisas está vindo a ira de Deus sobre nós. Talvez a sua vida não está melhor, você não sabe nem porquê. É a ira de Deus sobre nós, porque você está dando lugar para a sua carne. Você está achando porque você está em graça, não perde a salvação. Salvo sempre salvo, você não vai para o inferno, você não vai perder a sua salvação. Então você vai deixar a sua carne dominar? A ira de Deus está vindo sobre você, abençoado. Você que fala uma coisa com Deus e faz outra, a ira de Deus está vindo sobre você, abençoado. Você que promete as coisas para Deus e não faz, a ira de Deus está vindo sobre você, abençoado. É assim, ovelha. Você pensa que Deus, ele não faz nada.
Então você pensa que Deus está sendo glorificado lá no céu e o povo pode fazer o que bem quiser na terra, usa o nome dele em vão, fala de Deus, mas o nome dele em vão, porque ouve a palavra de Deus e vai lá e pratica outras coisas. Ouve aqui no ministério como você deve se comportar, como você deve viver em graça, mas lá fora você mente, lá fora você adultera, lá fora você mexe com a mulher do outro, lá fora você está em prostituição, lá fora você está cobiçando a mulher do próximo, lá fora você está enganando, mentindo, andando nas obras da carne. Você acha que isso agrada a Deus? Não, ovelha. Ninguém vos engane com palavras vãs. Pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Com eles quem é abençoado? Com os filhos da desobediência. Aqui não é filho da perdição. Aqui são ovelhas que recebem a graça, receberam a graça, mas estão na desobediência. Porque Paulo disse que é para andar em amor, como Cristo vos amou. E ele disse também que nem ainda se nomeia entre vós como convém aos santos. Esse santo aqui, abençoado, ele está em desobediência. Entendeu, abençoado? Ele está em desobediência. Irmão Eronildes, hoje eu falei com o apóstolo. Falei, pastor, olha, é que nós estamos nesta nova aliança, vivendo em Cristo. Porque se nós estivéssemos no tempo da lei de Moisés, 50% da população já tinha sido exterminada da terra. Só com um fogo puro que Deus ia queimar. Mentiu? Fogo do céu. Acabou? Vai torrar. Acabou? Ah, olha lá, ó Senhor, tem um mentindo lá na terra. Deus mandava a ira dele na hora, sumia. Mas o amor de Deus é tão maravilhoso que as pessoas confundem e andam na carne. E eu falei, pastor, como que é, né? As pessoas brincam com Deus. Será que é o seu caso, abençoado? Será que é o seu caso, ovelha? Você está em tempo ainda de se converter a Cristo ressuscitado e deixar as obras da carne de lado. Será que é o seu caso? Porque as pessoas, elas costumam... Eu não sei onde que aprendeu isso, irmão Ironildo, não sei. Porque na lei não ensina isso, e nem em graça. As pessoas costumam brincar com as coisas de Deus. Tempo para ir numa festa, ele tem. Tempo para ele viajar, ele tem. Tempo para ele namorar, ele tem. Tempo para ele ir visitar o pai, a mãe, o vô em outra cidade, em outro país, seja onde for, ele tem. Mas tempo para vir, um tempinho de 2 horas, 3 horas, para vir servir a Deus, ele não tem. Estou cansado, trabalhei muito hoje. Aí eu pergunto para você, Jovita, você acha que eu não trabalhei muito hoje? Trabalhei muito hoje, abençoado. Estou muito cansada. A carne, mas o espírito está forte. Amém? Aí eu pergunto para você, abençoado, será que não é o seu caso? Aí sabe o que a pessoa faz, irmão Ironildes? Ó, abençoado, ora lá por mim. Não veio culto retrasado, passado, aí te encontra na rua, te encontra por aí, liga para você. Ó, abençoado, ora lá por mim, estou passando uma situação assim. É a ira de Deus sobre a tua vida, abençoado. Por quê? Porque você está brincando com Deus. Porque você fez voto com Deus, faz voto com Deus, faz voto com Deus, fala com Deus, mas não cumpre nem 1% do que fala com Deus. Tá de brincadeira com Deus, né? Aí quer as bênçãos de Deus? Aí eu, Alex, que sirvo a Deus nesse altar, é de quarta, é de domingo. Se fosse ter mais outros cultos na semana, estaria aqui. Cansada, sem cansaço, do jeito que for. Eu venho à igreja. Eu tenho uma responsabilidade com o meu Deus e com a casa de Deus e com vocês. Amém, ovelhas? Aí eu falei para o pastor domingo. Pastor, nada, para você, irmão, para vocês, para você, para mim, nada justifica um filho de Deus não cultuar aos domingos. Já falei. Nada. Ah, eu estou com dor. Vai com dor. Lá Deus vai te curar, abençoado. Ah, eu não tenho dinheiro. Vai a pé. Lá Deus vai te honrar, ovelha. Tá?
Ah, mas eu estou cansado. Vai que lá a canseira vai sair, você vai sair de lá renovado. Vai louvar a Deus para você ver o que vai acontecer na sua vida. Isso, pode aplaudir ao Senhor. Vai para a igreja, abençoado. Vai para a igreja. Nada justifica um filho de Deus não vir à igreja, principalmente aos domingos. Nada. Pode saber disso. Ah, pastora, porque eu não vim domingo? Ah, abençoado, se você quer saber se é porque você não veio domingo, porque você não veio quarta, porque você já não vem há um mês, há 15 dias. Falei. Porque eu estou aqui toda quarta-feira eu estou aqui, irmão Leonides. Todo domingo eu estou aqui, abençoado. Com sol, com chuva, cansado, com dinheiro, sem dinheiro, com vaca magra, com vaca gorda, que vocês ouviram falar esses dias aí. Eu estou aqui. Agora, por que você é diferente de mim? Aí vem pedir oração para mim? Abençoado, eu não vou orar, não. Não vou. Eu vou orar para aquele que está servindo a Deus. Para aquele que está acompanhando o mover de Deus. Para aquele que está junto comigo no MGA. Ou para aquele que ainda está na ignorância. Que não sabe que você já sabe. Aí eu oro. Mas para você que é um crente preguiçoso. Para você que não tem vergonha de falar que está cansado. Que não vem na igreja porque está cansado. Olha, tá de brincadeira comigo. Ó, abençoado, eu não aceito isso não, tá? Essa pastora que você está me vendo aqui, pode olhar bem nos meus olhos, está me vendo? Essa pastora mudou, abençoado. Eu mudei, tá? Mudei. Não vem pedir oração para mim, não. Você que não congrega, você que falta na igreja porque está cansado, porque foi no aniversário, porque foi aqui, foi ali, foi acolá. Não, abençoado, porque eu deixo aniversário. Eu deixo festa, eu deixo os meus pais, eu deixo parente, eu deixo tudo, porque eu quero os benefícios de Deus na minha vida. E se você quer também, você vai ter resultados. Amém? Agora vamos voltar lá que Deus tem para você. Pode aplaudir ao Senhor. Abençoado. A vida com Deus é muito mais do que você está pensando ser. Vamos lá. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. O tema da mensagem de hoje, abençoado. Quer anotar aí agora? Anota aí. Chegamos no tema, Alex. Andai como filhos da luz. Amém, ovelhas? Os filhos da luz, eles não andam porque eles são santos e entre eles não convém que tenha torpeza, conversa tola, chocarrice. Não convém que tenha entre eles idolatria, devassidão. Não convém isso, abençoado. Andai como filhos da luz, porque Deus te chamou na luz. Deus te chamou para viver na luz, abençoado. Se fosse para você viver nas trevas, Ele não tinha te tirado, não tinha transportado, como está escrito, você das trevas para a luz. Ficasse lá, abençoado, mentindo, se prostituindo, se drogando, bebendo, dando mau testemunho, enganando os outros, enganando o próximo. Ficasse lá, ficasse nas trevas, Alex, entendeu? Mas se Deus te transportou, posso ouvir um amém? Deus te transportou para a luz, Davis. Então aí é outro nível, abençoado. É andar na verdade, é andar em sabedoria, é andar no conhecimento, é andar nas revelações de Deus. É ser prudente ao falar, é ter cuidado ao falar, abençoado. É dar bom testemunho de um filho de Deus cristão. Não, eu sou cristão, sou semelhante a Cristo. Cristo não fazia isso, eu também não vou fazer. Amém, ovelhas? Então assim seja. Continuando aqui. Pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade. Tá vendo? Se você é um filho da luz, o que tem dentro de você? Bondade, justiça e verdade. Pronto. Você é um filho da luz? Dentro de você, dentro de mim, porque eu não sou filha da treva, eu sou filha da luz. Se eu sou filha da luz, dentro de mim tem bondade, justiça e verdade. Abre lá em Gálatas 5, rapidinho, só para você ver uma coisa aqui, Gálatas 5.
por falar em frutos aqui, ó, justiça, pois o fruto da luz. Não vamos ficar só nesse fruto aqui não, tá, abençoado? Esses 3 frutos aqui. Vamos aumentar um pouquinho os frutos daqueles que servem a Deus, daqueles que temem a Deus, daqueles que são filhos da luz. Amém? Lá em Gálatas 5, ajuda sua amiga aí, Edilma. Lá em Gálatas 5, versículo 22, porque se estiver escrito, eu creio, abençoado. Gálatas 5, versículo 22, está escrito assim, olha, porque aqui em Efésios 9, está escrito, pois o fruto da luz. Você é luz? Então, o fruto do Filho de Deus, que é luz, consiste em toda a bondade e justiça e verdade. E continuando aqui, mas os frutos da luz, ou do Espírito, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Amém, ovelhas? Então, nós acrescentamos mais alguns itens aqui para os que são filhos da luz. Os que andam na luz, ele tem amor, ele tem o gozo, ele tem a paz, ele tem a longanimidade. Ele não é um rapaz, uma pessoa, um homem explosivo, que a pessoa conversa com ele já é nervoso, bravo, irritado. Tem que ter mansidão, abençoado. Tem que ter domínio próprio. Aí a pessoa vai, falar, nossa, abençoado, como você é diferente daqueles crentes. Você fala com uma mansidão, você fala com amor, você fala com uma verdade. Eu sinto, quando você fala, o Espírito Santo agindo na sua vida. É assim, abençoado. Se você é filho da luz, os sinais têm que estar em você. Amém? Então, voltando lá. Verso 10. Descobrindo o que é agradável ao Senhor. E o que é agradável ao Senhor? É você ter esses frutos aqui, abençoado. Não é você ter dentro de você essas impurezas da carne. Bem, e não vos associeis, agora vai, abençoado, agora segura. E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas. Antes, porém, condenai-as. Vamos lá em 1 Coríntios ver o que Paulo está dizendo sobre isso. Porque a gente tem que entender, né, abençoado? A gente tem que explicar para as pessoas, a gente tem que dar um entendimento melhor para as pessoas o que é não se associar com as obras infrutuosas ou infrutíferas das trevas. Antes, porém, condenai-as. 1 Coríntios 5, verso 9. Vamos ver o que Paulo está querendo dizer sobre você não se associar com pessoas, até mesmo, às vezes, irmão em Cristo, mas que está na carne, Alex. Está na carne. Como é que você vai se associar com o irmão que está na carne? Então, se ele mente, você vai mentir também. Se ele engana, você vai enganar também. Se ele rouba, você vai roubar também. Se ele se prostitui, você vai se prostituir também. Porque está se associando com ele. Ah, não, pastora, eu converso com aquele meu irmão, mas eu não faço nada do que ele faz errado. As pessoas não sabem se você faz ou não. Elas vão te julgar, abençoado. Elas vão falar assim, ó, é farinha, Jovita, do mesmo saco. Tá lá com aquele lá que não quer saber da graça, que anda no bar, bebendo, com conversa à toa. Ah, é igual aquele lá. Ó, e diz que é do MGA. Ovelhas que bebem, ovelhas que ficam no bar, ovelhas que mentem, ovelhas que adulteram, ovelhas que andam em prostituição, ovelhas que dão escândalo, que estão na carne, pode dizer que é do MGA lá fora. Aqui dentro não, abençoado. Aqui, para nós os pastores, pessoas que andam na carne, não tem nenhuma ligação com o Ministério Graça e Apostolado. Tá? Aqui não. Eu falo e o meu apóstolo está ali me ouvindo. Aqui não. Porque nós não damos esses exemplos a vocês. Posso ouvir um amém? Então vamos lá. Achou aí 1 Coríntios 5? Paulo disse assim, olha. Já por carta vos escrevi que não vos associeis. O que lá Paulo disse lá em Efésios? Ah, entendemos.
E já por carta vos escrevi que não vos associeis com os que se prostituem. Tá bom, pastora, eu não ando com quem se prostitui. Mas você anda com aquele que mente? Com aquele que engana? Com aquele que está aí ó, com conversa tola? Com aquele que está aí em idolatria? Com pessoa avarenta? Com pessoa impura? Paulo que está dizendo, abençoado, não sou eu. Mas vamos continuar aqui. Paulo disse que por carta ele já escreveu para que nós, os santos, que nós somos, amém, igreja? Não vos associeis com os que se prostituem. Agora vamos entender. Com isto não quero dizer, Paulo dizendo, com isto não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso, vos seria necessário sair do mundo. Olhem para mim todos. O que Paulo está dizendo aqui, no verso 10, são os ímpios. Ímpios. Amém? Verso 10. Mas, pastor, ele falou para nós não se associar. Ele falou aqui em Coríntios 5, 9. E ele falou lá em Efésios também, 5, versículo 11. Então, o que Paulo está querendo dizer? Eu vou te explicar aqui, abençoado, no verso 11. Porque esse do verso 11, ele está na ignorância. Amém? Eles são ímpios e não têm o pleno conhecimento da graça de Deus em Cristo. Não têm conhecimento. Eles estão na ignorância, não sabem como você sabe. Mas o verso 11 vai nos explicar com quem que Paulo está dizendo para nós não nos associarmos, para nós não estarmos juntos. Porque se você andar com porco, farelo você vai comer. Amém? É isso. Se você andar com drogado, ainda que você não use a droga, as pessoas vão chamar você também de drogado. Se você andar com alguém que bebe, ainda que você não venha beber, as pessoas vão te ver no bar e vai falar, olha, eu vi o fulano lá bebendo. Não, eu não estava bebendo, eu só estava com ele ali. Não importa, as pessoas vão falar que você estava bebendo também. E o que um filho de Deus tem que ficar num bar com ímpio? Mas as coisas vão subir um degrau aqui, abençoado. Vão subir um degrau aqui, porque você é filho da luz. Você tem que andar com filhos da luz. Você não tem que andar com filhos das trevas. Você não tem que andar com aquele que não tem temor a Deus. Porque sobre esses está a ira de Deus. Tá? De Deus não se zomba, ovelha. Tudo que você plantar, você vai colher. Tudo que você plantar, você vai colher. Verso 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso. Ovelha, é com esse que você não pode andar. É com esse, ovelha. É com aquele que diz que conheceu a graça, mas está lá em devassidão, está lá bebendo, está lá se prostituindo. Porque esse Deus vai cuidar dele, abençoado. A ira de Deus vai vir sobre esse. Por quê? Porque ele conhece a graça de Deus. Ele está vivendo na carne. E conhece a graça de Deus. Ele está vivendo, irmã, numa libertinagem. Não é porque nós estamos vivendo em graça e temos a liberdade em Cristo que nós vamos dar lugar para a nossa carne e viver numa libertinagem, ovelha. Cadê o seu testemunho, abençoado? Você não está vendo que você está dando um mau testemunho e as pessoas estão falando? E as pessoas estão se separando de você, as pessoas estão deixando você sozinho, porque você não é uma boa companhia, você não é uma pessoa que as pessoas possam olhar e se espelhar em você. Você tem a revelação da graça dentro de você, abençoado. Você conhece a graça que Paulo trouxe a nós. Então é esse irmão que Paulo está dizendo, para não nos associarmos. E eu estou levando isso à risca, Jovita. Estou levando isso à risca, abençoado. Tá com palhaçada? Tô fora. Tá com diz que me diz que tô fora. Tá em cima do muro? Tô fora, tá? Porque ou você serve a Deus ou você serve aos deuses. Ou às carnes que tem por aí. Porque eu não estou aqui para dividir a glória de Deus com ninguém. Com ninguém. Se eu perceber
ou ver com os meus olhos, ou ler com os meus olhos, que está com palhaçada, com disque-me-disque, com conversinha por Facebook, coisas alheias por aí, comigo não vai se associar. Comigo não. Eu tenho temor a Deus. Eu tenho temor que a ira de Deus possa cair sobre mim, ovelha. Você sabe o que é isso? Eu preciso de Deus na minha vida. Os tempos são tão difíceis, ovelhas. São tão difíceis os tempos. A gente serve a Deus aqui, abençoado, no sol, na chuva, com algumas enfermidades na carne, com situações tristes na carne, porque tem falsos irmãos, porque tem pessoas nos apunhalando, tem pessoas nos maltratando, tem pessoas falando mal, pessoas que um dia comeu junto com você e depois fala mal. E eu estou aqui. Eu estou aqui, abençoado, porque eu preciso de Deus. E eu não quero que a ira de Deus caia sobre mim. Por isso, Alex, eu não vou me associar com pessoas que estão, como está escrito aqui no verso 11. Vamos terminar a leitura, para nós voltarmos lá em Efésios. Mas agora vos escrevo, que Paulo dizendo, hein? O apóstolo dos gentios, o seu apóstolo. Amém, ovelha? O seu apóstolo. Se é que você fala assim, não, eu só recebo se for do apóstolo Paulo. Então é o apóstolo Paulo dizendo. Eu estou só lendo para você. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele lá que está escrito aqui, olha, desobediência, filho da desobediência. Aquele abençoado que tenta vos enganar com palavras vãs, com conversinha, sabe? Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão. Abençoado, que vergonha. Ou roubador, o enganador, que vive aí em prostituição, nas obras da carne. Com o tal, nem ainda comais. Quer dizer, se ele está dizendo para não se associar, não é nem para comer, abençoado. Não sou eu que estou dizendo isso, hein? Eu estou debaixo deste apostolado aqui, abençoado. Está andando fora da direção de Deus? Comigo não anda. Por quê, Alex? Eu não quero que a ira de Deus caia sobre mim. Eu não quero, igreja, me associar ou alguém, Moroni, chegar para mim e falar assim, poxa, pastora, eu te vi com uma pessoa que também está andando na carne, está na devassidão, está bebendo, está se prostituindo. Não, abençoado, eu não vou andar com pessoas desse tipo. E se você quiser ficar de mal de mim, quantos já estão? Se você quiser falar mal de mim, quantos já estão? Eu prefiro servir a Deus do que servir a amizades. Eu prefiro servir a Deus do que servir amizades de Facebook, pessoas que eu nem vejo, nem conheço, pessoas que eu nem sei. Se eu perceber ou saber, abençoado, e Deus testificar comigo que você anda, como está escrito no verso 11, não é que eu não amo você, não. Eu amo primeiramente a mim. E eu quero primeiramente o bem a mim. Mas eu não vou dar lugar para a minha carne e desobedecer a Deus para andar com pessoas desse tipo aqui, ó. E para terminarmos, vamos ver lá em Efésios 5, versículo. Olha só o que Paulo disse aqui, ó. No verso, aqui Paulo falando aqui em 1 Coríntios 5:11, é o que ele está querendo dizer lá de Efésios 5, 6 e 7. Vamos ler lá de novo, olha. Coloque seus olhinhos eleitos e abençoados, iluminados no verso 6 e 7. Porque Paulo disse que se a pessoa, essa ovelha carnal aqui, sabe essas ovelhas carnais, que anda com devassidão, são avarentos, são idólatras, ou são maldizentes, são beberrão, roubadores, enganadores. Paulo disse assim lá no verso 5, Efésios 5, 6 e 7. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Portanto, não sejais participantes com eles. Está claro ou não está claro, abençoado? Está claro aí, ovelha? É o apostolado desta noite para você, abençoado. Nós não devemos nos associar, nem andar e muito menos comer junto com pessoas que estão na carne. Porque Paulo disse, e eu dou fé, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. E eu sou serva de Cristo. Eu não estou aqui para agradar a homens. Eu estou aqui para agradar a Deus. E vou pagar esse preço até a vinda de Jesus. Amém, ovelhas? E vamos terminar aqui, que ainda tem muitas coisas para a gente ler. Não é fácil, abençoado, mas não é impossível. Amém? O Espírito Santo vai te ajudar. Amém? A dar a você discernimento. Vai te ajudar. Você pode perder algumas amizades hoje, amanhã Deus te dá outras. Amanhã Deus te dá verdadeiros irmãos em Cristo, abençoado. Amém? Porque se você está perdendo, você está ganhando. Glória a Deus. Se você está perdendo, isso aí é resultado da sua oração. Será que eu posso falar? Se você está perdendo, é resultado da sua oração. Sabe aquela oração? Senhor, livra-me de todo mal. Amém? Ah, Senhor. Senhor, livra-me de todo mal. Amém? Entendeu, Henrique? Aí Deus livra desses beberrão, desses avarentos, desses irmãos que estão na carne, desses irmãos que não servem a Deus em espírito e em verdade, desses irmãos que só querem saber de ficar com fofoquinha, não edifica o reino de Deus em nada. Não edifica. Vê a obra dessa pessoa. Não tem obra nenhuma para apresentar a Deus. Vê se tem testemunho de um convertido em graça. Tem testemunho de um convencido, porque não perde a salvação, mas vive uma vida capengando aí, abençoado, de maus testemunhos. Bom, vamos lá. E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Já expliquei sobre isso. Pois o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é vergonhoso. Olha o que Paulo disse, abençoado. Se ele fosse falar aqui, ia ficar feio, hein, Alex? Ele disse que, olha, pois o que eles fazem, eles quem? Os filhos da desobediência. As ovelhas que estão andando na carnalidade, estão andando na devassidão, que estão andando aqui, abençoado, com conversas tolas, com chocarrices, tirando sarro, porque, agora você vai naquela igreja lá, lá não tem mais que batizar, lá eles não tem mais o diabo, lá é tudo salvo pela graça, né? A igreja do oba-oba. Cuidado, hein? A ira de Deus está vindo sobre você, abençoado. Ao tempo determinado de Deus, ele te pega. Pode demorar um pouquinho. Você que zomba de Deus, você que brinca com as coisas de Deus, você que brinca de estar na igreja, você que brinca de dizer que é crente, você que brinca em dizer que, eu sou da graça, eu recebi a graça na minha vida. Dessa forma, cuidado, hein? A ira de Deus está próximo para chegar na sua vida, se é que já não chegou. Bom, então Paulo disse que é vergonhoso dizer o que eles fazem. Mas isso aí é problema deles e Deus cuida deles. Mas todas as coisas manifestadas pela luz tornam-se visíveis, glória a Deus, pois a luz que a tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, ovelhas de Deus em Cristo Jesus, ovelhas que congregam no ministério Graça e Apostolado, ovelhas que recebem este apostolado, ovelhas que estão debaixo deste apostolado, pela internet, por e-mails, pelo Facebook, por YouTube, ovelhas que recebem esta graça e este apostolado. Está escrito assim, olha: vede prudentemente como andais, não como nécios,
mas como sábios. Amém, ovelhas? Não como necios, mas como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, você tem que aproveitar o tempo, abençoado. Posso ouvir um amém? Remir o tempo e aproveitar. Aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. E a vontade de Deus, abençoado, você quer que eu te falo? Está lá em Romanos 12, 2. Para você não se conformar com este mundo. Para você transformar a sua mente. Para você procurar as coisas boas. Como está escrito aqui, olha, para você procurar a bondade, a justiça, a verdade. Amém, ovelhas? É isso que nós, os cristãos, que somos semelhantes, imitadores de Deus, como filhos amados, devemos viver. Andai como filhos da luz. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. E não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, contenda, briga. Não estou dizendo para você, abençoado, deixa eu explicar uma coisa. Às vezes você pode encontrar algum abençoado da igreja, em alguma festa, está ali com seus amigos, irmãos, está ali conversando, às vezes tomando uma cerveja, está ali numa festa, brincando, tudo muito com prudência, tudo muito com sabedoria, não se embriagando, não falando besteira, não dando mau testemunho, não mexendo com a mulher do outro, porque pessoas quando se embriagam, elas começam a falar palavrões, começam a mexer com a mulher do outro, ficam, fora de si, e isso não é um bom testemunho para nós. Começa a fumar, começa a beber, começa a falar besteira, e isso não é um bom testemunho para nós. Então, se você sabe se comportar num lugar, saber entrar e sair das situações, sabe tomar ali a sua cerveja, comer com seus amigos, não há pecado nisso, abençoado. Ninguém vai te julgar se você souber se comportar. Mas também Paulo disse, se tiver alguém no meio de você, que é fraco na fé, suporta, abençoado. Não bebe não. Tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Fica ali, abençoado, tranquilo, bebe seu refrigerante, bebe a sua água, bebe o seu suco, conversa coisas boas, seja sábio, prudente, e você vai ganhar essa pessoa vai falar, nossa, glória a Deus pela sua vida. Quando ela tiver o perfeito entendimento que nós temos, que um copo de cerveja não te separa de Deus, porque você não vai se embriagar, amém, ovelhas? Um pouquinho de vinho, como Paulo tomou, não vai te embriagar. Então, você vai poder ter um nível de conversa com essa pessoa. Mas como ela não te suporta, então você bebe água. E dá glória a Deus. Quando você estiver no meio de pessoas que têm o mesmo modo que você tem, o mesmo sabedoria e entendimento, aí você pode, abençoado, beber com moderação. Amém? Vamos lá, então. E não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós. Olha a diferença, abençoado. Vamos lá no verso 3, eu preciso voltar lá. Porque Paulo disse aqui, olha, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aí Paulo disse lá no verso 3, Efésios 5:3, mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeie entre vós. Paulo disse que entre nós, Alex, tem que ter salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Não é quando você chegar na igreja, você ficar com palavra de chocarrice, ficar com conversa tola, com conversa que não edifica o seu irmão. Cita a palavra para ele, abençoado. Quantos anos você está em graça? Cita a palavra para ele. Tão gostoso, abençoado. Se alguém chegar na igreja, abençoado, graça e paz. Glória a Deus pela sua vida, abençoado. Anjos em seu favor. Olha, eu declaro essa semana aí de bênçãos. Eu declaro que você está reinando em vida. Você está prosseguindo para a perfeição. Você é mais que vencedor.
Amém? Muito bom ouvir isso. O Senhor é o nosso pastor, ovelha, e nada nos faltará. Eu creio que aquilo que nossos olhos não viram, nosso ouvido não ouviu e nem subiu ao nosso coração, são as coisas que Deus tem preparado para nós, ovelhas. Amém? Diga que Deus é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Cita a palavra para o teu irmão. Não é você ficar aqui com cobiça, com impureza. Paulo disse que nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. A palavra do santo tem que ser irrepreensível. Amém, ovelha? Você é santo? As suas palavras têm que ser santas. Aqui, verso 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que acontece muito hoje, irmão Orenildes, muito antigo já, uma pessoa de idade, já passou pela lei, irmão Flore, muitos outros já passou pela lei. Muitos hoje em graça não têm temor a Cristo. Quando nas igrejas da lei, isso eles têm muito, irmão Orenildes, eles têm muito temor a Deus. Até torna-se um medo de Deus, da mão de Deus. Quando em graça, muitos zombam, brincam. Eles pensam que Deus é o empregado deles. Que quando eles quiserem uma bênção, que eles vão fazer assim, e Deus vai falar, pois não, meu filho, pois não. Está aqui, Sabe o que está acontecendo aqui nos filhos da desobediência? Vamos ler lá um pouquinho só, para nós sabermos. Verso 6. Vai brincando, tá, abençoado? Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Desobedece a Deus? Anda com palavras torpes? Que não convém aos santos, pode saber que a ira de Deus vem sobre eles. Ora, e nada acontece. Pede, e nada acontece. Por quê? Porque você está zombando de Deus, você está brincando com Deus, você está achando que você vem na igreja quando você quer, você pode orar na sua casa achando que Deus é seu empregado. As coisas não é assim não, abençoado. Nós temos que ter compromisso com Deus e com as coisas de Deus. Aí, as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te seguirão. Porque, irmão Orenildes, se for do jeito que eles pensam, ficar nas suas casas, vir na igreja quando quiser, quando tiver um tempinho, sabe um tempinho para Deus? Se for assim, nós estamos perdendo tempo aqui dentro. Já falei, eu falei isso para Deus hoje. Falei, Senhor, se essas pessoas estão recebendo bênçãos do Senhor, andando na carne, andando dessa forma que está escrito aqui, e eu que sirvo ao Senhor, estou aqui falando da tua palavra, anunciando a tua palavra, então se for assim, abençoado, melhor nós todo mundo ir para casa. Se eles estão melhor que a gente, estou dizendo desses irmãos que estão andando em devassidão, sendo os beberrão por aí, mentindo. Amém, ovelhas? Se nós estamos trazendo o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, alguns cansados porque trabalhou hoje muito, alguns estão, às vezes até com problema na carne, a carne está aí com uma dor, uma coisa aqui, outra ali. Então nós vamos ficar todo mundo em casa. Mas não é assim não, abençoado. Eu tenho certeza que meu Deus não iria fazer isso com a gente. Há uma diferença, glória a Deus por isso. Há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Você que fica na sua casa, ovelha, você não serve a Deus. Você que fica na sua casa assistindo novela, você que fica na sua casa indo para aniversário, você que fica no horário de culto, eu estou dizendo, tá? Fica aí, não vem na igreja por causa de jogo, não vem na igreja porque tá com familiares em casa. Quando a doença chegar na sua vida,
Quando a necessidade chegar na sua vida, vai pedir para o teu irmão, que você estava com ele assistindo novela, orar por você. Vai pedir para aquele companheiro seu que estava assistindo o jogo com você, orar por você. Não vem depois que as coisas piorarem na sua vida, pedir oração para os pastores abençoados. Porque nós mudamos. E eu vou orar agora uma palavra que está lá em Colossenses 1:9, para você e para mim, para todos que estão me ouvindo agora, para mim terminar este culto, ovelha. Que eu recebi muito esta palavra em minha vida. Eu preciso muito, abençoado, me converter mais e mais em Cristo. Eu preciso viver uma vida de santidade, porque o meu Deus é santo. Porque Ele disse que entre os santos não convém que seja assim, igreja. Paulo disse que entre nós, os santos do Senhor, não convém que seja assim, irmão Ironildes. Porque nós temos que ser imitador de Deus, como filhos amados, andar em amor, andar com prudência, andar com sabedoria, andar abençoado com bondade, com justiça e verdade. Amém? Para terminarmos então, Colossenses 1. E está finalizado o culto desta noite. Glória a Deus. Andai como filhos da luz. Ande, abençoado, como filhos da luz. Ande como filho amado do Senhor. Ande como um predestinado, um eleito, um escolhido de Deus. Ande como um santo, como Paulo disse, que você foi chamado para ser santo e irrepreensível. Ninguém tem que te repreender de nada se você está sendo um filho prudente, um filho que anda na verdade, na justiça. Ninguém vai te repreender de nada. Agora, se você está andando como um filho da desobediência, o que mais vai acontecer na sua vida é as pessoas te repreenderem. Ué, você não disse que é crente? Você não disse que serve a Deus? Bebendo, mentindo, enganando? É os dois lados da moeda, abençoado. É os dois lados da vida. Filhos da desobediência e filhos da obediência. Amém? Os filhos da obediência, eles são irrepreensíveis. Agora, e os da desobediência? São repreensíveis. Todo mundo fica repreendendo a vida dele. A mulher, os filhos, o sogro, a sogra, o pastor, a pastora, os irmãos, os colegas, tudo fica falando. Ô, irmão, você não é crente? Se converte, irmão, vai para a igreja. O que você está fazendo no bar? O que você está fazendo aqui na rodinha de prostituição, de mentira, de engano? Vai servir a Deus. Aí você é obrigado a ficar ouvindo isso, abençoado, porque você está na carne. Mas eu vou orar por você agora, abençoado. Colossenses 1, verso 9 e 10. E vou encerrar a minha ministração desta noite. Amém? Vamos lá, ovelhas? Seus olhos já estão sobre esses dois versículos? Então, glória a Deus pela sua vida. Eu vou orar pelos andreenses, pelos nossos filhos em Cristo aqui no MGA, por todos aqueles que estão me assistindo agora pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, e por todos aqueles que têm chegado esta palavra da graça de Deus em Cristo Jesus. Por esta razão, nós, eu digo eu e o apóstolo Marcos Gomes, também desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir, que ouvimos o que, ovelha? Que você está na carne, abençoado. Que você está na devassidão, que você está na desobediência. Nós vamos orar por você, para que você, abençoado, mude o rumo da sua vida. Deus está falando com você agora, abençoado. Você não é filho da desobediência, você é filho da obediência. Somente está indo em lugar errado, somente está ouvindo palavra errada. Converte a sua mente para as coisas de Cristo. Sirva a Deus em espírito e em verdade, em bondade, em justiça. É isso que tem que fazer. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios. Eu oro agora, ovelha, que você seja cheio
do pleno conhecimento da sua bondade, da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Eu oro agora pela minha vida, pela sua vida e pela vida de todos que estão me ouvindo neste momento. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus que é Criador deste homem, desta mulher que está me ouvindo agora, Senhor. Eu oro para que esses olhos sejam iluminados, Pai, para que ele compreenda que ele é um filho da luz, que ele tem que andar como imitador de Deus, andar em amor, andar em verdade, justiça e bondade, como está escrito. Andar, Senhor, nas obras do Espírito, Deus. Assim eu declaro na sua vida abençoado. Por esta razão, nós, os seus pastores, oramos por você e não vamos cessar de orar e de pedir que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando a Deus em tudo, frutificando toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A você, filho da luz, a você, homem de Deus, a você, pastor, pastora, a você, pregador desta graça e deste apostolado, eu declaro você, filho da luz, sábio em Cristo Jesus, prudente ao andar com as ovelhas que estão lá fora. Ovelhas essas que andam em desobediência a esta palavra e a este apostolado que vem de Paulo. A você eu declaro os seus olhos iluminados e entendendo esta ministração, que você ovelha, você que está aqui, nós todos somos filhos da luz. Graça e paz a todos vocês e aplaudo ao Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Acessem o nosso site www.graçaeapostolado.com. Entre no Facebook do apóstolo Marcos Gomes, entre no Facebook meu, pastora Sueli, e você vai receber essas ministrações de graça, porque de graça nós recebemos, de graça nós te damos. Graça e paz a todos vocês. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaeapostolado.com.br.